Olá, boa noite a você que nos assiste ao vivo. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que nos assiste gravado. Estamos começando aqui a nossa live semanal. Hoje, excepcionalmente de terça-feira, mas normalmente toda quinta-feira a gente está aqui conversando, né? Eu vou já convidar, que eu vi aqui que já está chegando, o Diogo Reis, que é nosso convidado de hoje, e aí eu já converso mais um pouquinho com vocês e ele participa. Vamos lá. Conversar para se unir. Diogo Reis. Convite enviado. Tá aí, Diogo. Quando você puder, aperta aí o botãozinho. Aí a gente já vai conversando enquanto o pessoal vai chegando. Muito obrigado a você que já está entrando. Vamos falar um pouquinho de fake news, mudanças na legislação eleitoral, como combater essa praga das fake news, o que esperar para 2022. E, Diogo, não sei se você recebeu aí o convite. Posso reenviar. Acho que eu vou fazer isso. Só um minutinho, viu, gente? Que às vezes demora um instantinho, mas é assim mesmo. Aqui, eu vou chamar novamente. Mandei outro convite, Diogo, se você estiver aí me vendo. Muito obrigado aí quem já entrou. Eduardo Kumazawa, Mili, Titazi, Beto. Vocês me desculpem, gente, que eu sei só o nome de quem... Olha lá o Diogo. Opa, você entrou, me cortou aqui, agora cortou minha cabeça. Deixa eu me ajustar aqui. Agora sim. Tudo bem, Diogo? Oi, Lino, tudo bom? E você? Tá me ouvindo bem aí? Tranquilo. Tá cortando um pouquinho, Legal. Diogo, aqui na sua barba. Não sei se tem como abaixar essa câmera. Não, Agora sim. Um pouquinho mais beleza. assim, que ainda está cortando. Agora sim, agora está ótimo. Gente, se estiver cortando a nossa cara, vocês avisam aí, mas acho que agora estamos ok aqui, eu e o Diogo. Diogo, só para, enquanto o pessoal vai chegando, só para situar aí quem não. Enfim, quem veio parar por aqui, estamos começando aqui. Opa, caiu o celular lá. Estamos começando aqui a nossa live semanal. O projeto 2022 já começou. A gente debate comunicação política de uma forma ampla, né? A ideia não é ficar fazendo análise de conjuntura ou essas coisas que já tem muita gente fazendo. A gente tenta focar mesmo na comunicação política, né? E toda semana conversamos com alguém do ramo, normalmente às quintas, mas essa semana terça, porque o Diogo dá aula às quintas-feiras, né? Diogo, eu vou te apresentar rapidamente, mas daí eu vou querer que você se apresente melhor. Diogo Reis, que está aí, tenho a enorme honra de receber. Já gravei um vídeo até sobre um livro dele, que, aliás, por sinal, Ah, está é aqui. verdade. Ah, que bacana, legal, Lino. Achei que só minha mãe tinha comprado. Ah, então, mais alguém, já fico feliz por isso. Aliás, comprem, vale a pena. O Diogo é professor de Direito Eleitoral do Mackenzie e, na verdade, enfim, autor desse livro que eu acabei de mostrar, das fake news. Autor coordenador, né? Que o livro tem acho que 20 quase autores, né, Diogo? Se não me engano, algo assim. Enfim, e é um tremendo especialista, tanto em direito eleitoral como na questão das fake news, que naturalmente estão ligadas, né? E, na verdade, seu currículo é extenso, né, Diogo? Mas fala um pouquinho aí pro pessoal o que você faz da vida e tudo mais. Ah, legal. Eu sou professor, né? A minha formação é jurídica, mas desde a eleição de 2010, Lino, eu tenho me dedicado ao tema da tecnologia e eleições. Em 2010, a gente teve uma decisão no Tribunal Superior Eleitoral que tinha total relevância e atingia o Twitter. Desde então, eu já estudava um pouco de eleições, eu falei assim, putz, acho que a política um dia vai para a internet. E eu sempre gostei de tecnologia e passei a estudar os dois juntos. Mas, cara, passei um bom tempo das pessoas não entenderem muito o que eu faço, porque sempre rolava aquele lance, não, mas peraí, você é do digital ou é do eleitoral? E eu comecei a falar, não, eu sou do eleitoral digital. Falou, Diogo, isso não existe e tal. Aí tive uma fase de bullying até a eleição de 2018, que, pá, explodiu a internet. E nesse processo, eu acho que acabei convencendo algumas pessoas que tem uma relação bem boa entre tecnologia e eleições. Bom, então, a minha formação é essencialmente acadêmica.
eu tenho mestrado e doutorado em Direito, sou professor do mestrado, doutorado e da graduação da Universidade Mackenzie, me dedico à pesquisa nesse espaço. Também sou coordenador do livro Direito Eleitoral Digital, Direito Público Digital e Fake News, como você colocou, todos pela revista dos tribunais. Mas é mais ou menos isso que eu faço. E, enfim, é um prazer estar aqui contigo. E eu tô vendo um monte de gente que eu conheço. A Pode Cíntia, a começar. Lu, o Pablo. E a coisa é muito bom poder ver, ainda que virtualmente aí o pessoal. Diogo, eu vou querer falar com você depois de vários assuntos, entre eles da decisão de ontem do TSE, mas primeiro eu queria começar pelo básico mesmo, porque fake news virou um termo, inclusive o seu livro trata disso em vários artigos, né, no artigo do Zanini ou os outros, mas fake news virou um termo banalizado, digamos assim. Né, assim normal, muita gente, muito político, principalmente, quando é criticado, chama de fake news e pronto. Ou, às vezes, nem é por má intenção, né? Mas se a pessoa acha que exagerou, já carimba de fake news. E isso é o Trump, que virou até meme, né? Que ele falava this fake news o tempo todo. Mas até, enfim, virou uma história de tentar carimbar tudo com fake news. Como você definiria de uma forma sucinta para o mais leigo o que é uma fake news? Cara, é super difícil. Eu sei que a ideia era a gente começar e ir tocando, mas é um tema bem Ô, difícil. Diogo, estão falando Oi? que o áudio está um pouquinho baixo. Não sei se tem como aumentar aí, mas... Não, eu tô achando que o áudio é o seu áudio, será? Porque ele falou do O anfitrião, áudio do anfitrião é o meu. é o seu. Eu acho que é. Pode ir falando, eu vou resolvendo aqui. Não, beleza, tranquilo. E aí, bom, basicamente fake news, traduzindo do inglês para o português, dá notícias falsas, né? O problema é que notícias falsas não explica muita coisa, quase nada. Primeiro não porque a gente não entende o que é falso, talvez a gente não entende muito bem o que é notícia. Isso é a notícia, a expressão da verdade possível, como a verdade pode ser falsa. Então, talvez uma boa forma de traduzir seria inverter, né? Ao invés de notícia falsa, uma falsa notícia. Aí eu acho que faz um pouco mais de sentido. Mas fake news é um grande desafio e de definir como, mas ela tem sempre esse componente enganoso, né? Esse componente que te leva ao erro. Em inglês, há uma distinção entre misinformation, com M, e disinformation, com D. Ou que no direito, ou que no português foi traduzido tudo como desinformação. Então, a gente acabou agrupando um grande leque de possibilidades de algo ser uma fake news. Basicamente, a minha maior preocupação, Lino, era tentar identificar a fake news pelo direito. Ou seja, para o direito brasileiro, o que é uma fake news? E por que o direito tem que se envolver nas paradas, já que a minha formação é em direito? O que o direito tem a ver com isso? E aí eu fui fazendo o caminho inverso. Eu comecei a estudar esse tema em 2015 e aí em 2016 eu propus talvez uma leitura do tema fazendo o seguinte: ao invés de eu ficar discutindo o que é fake news, eu vou discutir para que serve o direito. E daí que eu fui tentando montar esse conceito. E esse conceito é um conceito de construção, mas que basicamente a ideia de que a fake news, para fins de regulação, ela é aquele conteúdo falso, que parece verdadeiro, acho que é a forma mais simples da gente poder colocar, mas para ter impacto jurídico, eu acredito que teria que ter 4 componentes para impacto jurídico em matéria de regulação, não em matéria de atuação. Então, por exemplo, eu acredito que a fake news, para ter essa relevância jurídica, ela não bastaria ter o falso. Ela precisaria estar acompanhada de um dano ou de uma ameaça de dano, do dolo, da vontade de enganar, e e ser massificada. Porque eu acredito que nesse conjunto de 4 elementos, a gente acaba tendo uma razão para o direito se envolver nisso. Porque se a gente for coibir só o falso e enfrentar o dilema entre verdade e mentira, parece que a gente criou um dever de verdade. Será que todos nós temos esse dever? Será que se eu mentir para minha tia, simplesmente porque eu não quero ir no aniversário dela, ou sei lá, para uma determinada pessoa, será que eu mereço ser punido por isso?
pode ser um problema ético, moral, mas não jurídico. E daí, essa conjugação me parece trazer mais sentido. Então, talvez para poder fechar esse ponto, Lino, é, é aquele conteúdo falso que parece verdade ou conteúdo verdadeiro que está inserido num contexto falso. Traz aquela ideia ou aquela coisa de enganar e, ao mesmo tempo, para ter relevância jurídica, eu acredito que tem que ter, além do falso, o dano, o dolo e a massificação, para que o direito possa enfrentar esse espaço sem virar, na verdade, o perseguidor de tias do Zap e enfrentar o problema real, ao invés de enxugar gelo pelas bordas e virar uma espécie de um controle de opinião. Muito bom. Diogo, você estava falando, eu estava pensando aqui numa série de desdobramentos. Bom, um deles que eu acho interessante é o seguinte: eu trabalhei na campanha da hoje governadora Fátima Bezerra em 2018, por exemplo. E ela foi vítima de uma pancada de fake news. E a gente tinha reunião com os advogados 3 vezes por semana para ver o que era o caso de judicializar ou não. Mas sempre no entendimento de que a judicialização era mais para servir de exemplo, ou para tentar coibir novos atos daquela pessoa especificamente, ou algo assim, porque não reverteria o dano, na verdade, né? Assim, o dano tem que ser revertido de forma política, na comunicação, se for o caso, alguma coisa assim. Eu não sei se você enxerga dessa forma, ou quando é o caso de judicializar no meio político, é por aí? Pois é, a gente pode olhar para uma dimensão coletiva, que é basicamente o perigo que a fake news pode ter na tomada de decisão, como por exemplo no voto. A gente pode também ter um olhar centrado no sujeito, especificamente no candidato, como você colocou aqui, ou numa determinada campanha. Eu acho que, embora os dois estejam no mesmo ecossistema, tem talvez estratégias diferentes para um e para outro. Eu acredito que num combate coletivo, né, da desinformação e procurando, eu acho que o ponto central é encontrar as redes ou as ações coordenadas para que você encontre essa produção industrial de fake news, uma usina de fake news, uma produção em massa. Por isso, essa característica. No campo do sujeito, então, daquele que foi vítima de fake news, ou acredita que o processo eleitoral que está concorrendo está viciado, está com defeito em razão da quantidade de fake news, outras medidas podem tomar. Por exemplo, a judicialização, ela muitas vezes aparece numa campanha eleitoral, às vezes muito mais para ocupar o jurídico do adversário do que necessariamente para fazer valer direito. Ela muitas vezes aparece para você criar um fato político e ter uma decisão reconhecendo que fulano fez uma fake news e você, em cima dela, criar esse fato político e desenvolver um processo de comunicação. E também tem talvez o mais óbvio, né, dos sentimentos, que é provar que aquela pessoa pode ter cometido uma injúria ou até uma calúnia, ou que ela está falando sobre você não é verdade, e te dá um espaço para além da dimensão política. O que acontece é que muitas vezes a gente vê fake news como se fosse um fim, uma finalidade, um objeto, um produto. Mas eu, com certeza, assim, já há um bom tempo de dedicação, eu tenho entendido que a fake news é, na verdade, uma ferramenta, um instrumento, um meio, e não um fim. Essa diferença, ela faz com que abre algumas possibilidades e fecha outras. Eu acredito que tratar fake news como se fosse qualquer coisa era como regular o uso de martelos no Brasil. Você meter um martelo na cabeça de alguém é homicídio, mas não é por isso que você vai banir o martelo do mundo. O que precisa é perceber que o que foi feito com o martelo que está errado. Então, esse contexto, essa conjugação de fake news, ela aparece muito mais como ferramenta do que como ferramenta, como instrumento, às vezes como insumo, do que a finalidade. E o que ela busca é poder. Eu acredito que a desinformação, a fake news, ela é uma estrutura de poder. É o poder econômico, o poder político, o poder social, ter mais seguidores, por exemplo, o poder comunicacional, mas sempre poder. Aquela velha frase, né? A informação é poder. A desinformação, na minha opinião, é muito mais. Te faz acreditar na mentira e desacreditar na verdade. Diogo, não, só rapidamente nos reapresentar, que está chegando muita gente, né? A audiência de live é rotativa.
Gente, vocês estão aqui na nossa live semanal do projeto 2022 já começou. Eu sou Lino Bocchini, jornalista, hoje conversando aí com o professor Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral e especialista em fake news. Se você ainda não segue a nossa página, por favor. E um último aviso, essa live ela fica gravada. Assim que acabar, ela continua disponível no Instagram e amanhã a gente sobe ela no YouTube. Bom, mas Diogo, vamos lá. E você estava falando... A conclusão, enfim, tem a pergunta que você mesmo coloca no livro, e você está, de certa forma, falando sobre ela agora, se é o que a justiça pode fazer para tentar ajudar a resolver esse problema, né? Assim, que não será a justiça que vai resolver, né? Não tem nem formas de monitorar tudo e tudo mais. Uma decisão como a de ontem, do TSE, né, que você deve ter visto, né, Diogo? Eu não sei, assim, tentando simplificar, pelo que eu compreendi, eles deram uma notificação ali para Diogo, chamei de Diego, perdão. Eles fizeram uma notificação para as redes sociais, para as grandes empresas, principalmente YouTube, para que não paguem pessoas que são acusadas ali de estarem distribuindo fake news, né? Para quem não sabe, o YouTube ele te remunera de acordo com a sua audiência. Então, essas pessoas deixariam de ser remuneradas caso propagassem fake news e já passou ali uma lista de canais. Enfim, você acha que essa é uma medida efetiva? É por aí? O que você achou, Diogo? Olha, antes de falar da decisão em si, eu queria falar um pouquinho sobre a busca de soluções para esse grande problema. Então, na visão macro, não me parece que haja uma solução pronta. A gente não tem uma solução. E eu acho curioso a gente querer que a solução venha de um lugar só. Muita gente fala assim, não, cadê a lei milagrosa que vai resolver fake news? Cadê a decisão judicial milagrosa que vai resolver a fake news? Com toda sinceridade, nada sozinho resolverá o nosso desafio com fake news. Aliás, fake news é um grande problema justamente porque ela é fragmentada, difusa, multissetorial. Então ela vem de tudo até lugar. Se espalha aos milhões, sei lá, zilhões, né? Não daria para definir. Porque a solução tinha que vir de uma decisão judicial, ou de uma lei. Eu acredito que a decisão, que o que pode colaborar para avançar no combate à desinformação, às fake news, é uma série de medidas que poderiam ser tomadas em diversos eixos e por muitas camadas. Eu, particularmente, defendido três principais eixos de atuação. O da prevenção, no qual as instituições abusam do seu direito de transparência, e deixa cada vez mais claro a que veio, já que as instituições públicas costumam ser os principais alvos. As pessoas públicas também poderiam fazer isso. Porque quando chega uma fake news, a pessoa fala assim, não, peraí, será? Eu já ouvi falar que o Lino Bocchini é um cara bacana, eu não ia falar isso, não ia fazer isso. Então, eu queria uma espécie de imunidade, um fortalecimento daquele conteúdo. Outro eixo é o eixo da educação digital. É fundamental a gente entender o nosso papel como usuário nesse todo esse ecossistema de conteúdo, nessa já chamada infodemia, e a gente conseguir ter uma leitura crítica para o processo. E acredito também que há um pilar, um eixo da repressão. Eu acredito que o direito tem o seu papel, sim, mas, na minha opinião, o direito deveria olhar apenas para as chamadas usinas de fake news, ou seja, ações negociais, ações coordenadas para um movimento em massa. E abrir mão de sair buscando isoladamente aquele que lá na ponta compartilhou uma determinada fake news. Até porque a fake news ela tem uma característica que muitas vezes faz da sua primeira vítima um agente, já que aquela pessoa, famosa tia do Zap, simplesmente acreditou que iam derrubar a estátua do Cristo Redentor e construir uma da Anitta no lugar e achou aquilo um absurdo e quis compartilhar a sua indignação. Ela precisa pagar por isso juridicamente? Ela pode ter várias questões que poderiam ser resolvidas, mas eu acredito que se a gente for sair processando todo mundo que compartilhou alguma fake news, não ia sobrar ninguém, nem para julgar, nem para executar. Eu acho que a gente tem que olhar para essa ação coordenada, para esse movimento de negócio, né? Basicamente fazendo uma comparação aí e o direito já faz isso muito bem, como por exemplo na lei de drogas. A pessoa que porta uma pequena quantidade de uma substância ilícita, né? Vamos imaginar uma determinada droga, ela é tratada como usuário. E a mesma substância, em grande volume, é traficante.
Então, há uma diferença entre o usuário, aquele final, e a atividade negocial, essa informação em rede, produzida para isso, uma indústria mesmo. Então, eu acredito que há diversas dimensões. Eu citei só três pilares, mas existem outros, e também muitas dimensões em que poderia ser trabalhado. No campo da educação, eu sempre cito a Educamídia. Eu acho maravilhoso o trabalho que eles fazem e tem material pronto para professores poder aplicar na sala de aula. Várias escolas e faculdades têm feito isso. Isso poderia ajudar bastante. Eu sei que eu falei muito, mas eu não entrei na decisão, então não sei, Lino, se você Ah, quer puxar a decisão, a gente vai empurrando ela para frente, você me fala. não, pode falar se quiser. Legal, beleza. O que aconteceu ontem? Ontem à noite, o ministro Felipe Salomão, ele tomou como ele é corregedor geral eleitoral, ele tomou uma decisão, o ministro Luiz Felipe Salomão, né? Tomou uma decisão de acatar parcialmente o pedido da Polícia Federal. Polícia Federal, no âmbito de investigação, identificou um rol de canais e perfis que, segundo a Polícia Federal, era responsável por atacar instituições públicas usando fake news. Eu acho que essa é uma diferença importante, que se relaciona com o que eu falei logo no início. Fake news é muito mais ferramenta ou meio ou instrumento do que fim. A finalidade que talvez seja mais relevante para o direito, mais do que o próprio instrumento. E aí, o ministro Luiz Felipe Salomão acatou parcialmente esse pedido, determinando duas principais coisas. Que aqueles perfis ou aquele canal fosse desmonetizado. Não no sentido de não receber mais dinheiro. A gente vive numa economia de atenção e é comum que haja uma premiação para aqueles que movimentam muitas pessoas no seu conteúdo digital. O produtor de conteúdo recebe essa remuneração, como você falou. A decisão diz que essa remuneração deveria ser depositada em juízo até aguardar todo o processo. E uma segunda parte da decisão, e para mim, sinceramente, eu tenho considerado talvez a mais relevante, é a vedação de que as plataformas se utilizem de indicação desses determinados conteúdos. Bom, a gente está acostumado já há muito tempo, está vendo, por exemplo, um vídeo no YouTube ou procurando alguma coisa no Instagram, Facebook, qualquer rede. Aparece logo em seguida outras coisas que você pode gostar, né? A internet é extremamente rica e difusa. Só para a gente colocar um minuto, e durante um minuto, sobe-se quase 500 horas de vídeo no YouTube. Então, se você passar a sua vida vendo vídeo, talvez você não termine o que foi postado hoje. Então, perceba quando esse volume precisa ser filtrado de alguma maneira. E os seus interesses e a sua atenção é mecanismo para filtrar. Então, nessa decisão, o ministro Luiz Felipe Salomão determinou também que não houvesse essas indicações. Então, é uma decisão que está amparada numa estratégia chamada Follow the Money, que é a estratégia do procure o dinheiro, siga o dinheiro, e uma outra de diminuição de audiência, de impacto, no sentido em que vai ser menos oferecido do que outros conteúdos que são mais oferecidos. Então, esse conjunto é um conjunto inovador e busca, de uma certa maneira, a diminuição de impacto com uma certa asfixia daquela atividade, já que sem dinheiro, sem audiência, não se tem canal. E daqui muitos problemas e desafios surgem, né? Como a questão e os dilemas em volta da própria censura, do amparo legal e de tantas outras questões. Me parece que o TSE construiu essa decisão com base no pedido da Polícia Federal e está aí talvez talvez uma nova parte dessa matéria, discutindo talvez outras formas indo além da remoção de conteúdo. Talvez até agora a gente só removia conteúdo. Agora essa decisão procura fazer um outro processo de asfixia financeira e de audiência. Ô, Diogo, os atingidos por essa decisão estão reclamando que sofreram censura. Você acha que é válida essa queixa? Lino, veja só, né? Há muitas características a respeito da censura. Basicamente, censura, sua definição,
é a sua proibição, a proibição de falar, né? Então, é quando você busca um controle prévio de conteúdo. Então, ela necessariamente deve ser prévia, necessariamente ela passa por um agente fiscalizador, assim. Eu acredito que na decisão em si, talvez o termo, tecnicamente falando, tá? Não, eu sei que o termo corriqueiro faz sentido falar censura, mas tecnicamente, na minha opinião, não enquadraria em uma censura, já que essas pessoas podem continuar usando seus canais, podem continuar divulgando o conteúdo, e toda a remuneração é depositada em juízo até que se resolva todo o processo. Então, não há um silêncio diretamente, mas há sim uma asfixia. Eu não consegui pensar em outra palavra, de que é ir tirando, como asfixiar, né, tirar o ar de uma pessoa, algo que vai tirando o dinheiro e a audiência. Pode ser até pior do que você remover um conteúdo, já que você pode deixar essa pessoa sem o seu principal fruto de trabalho de compartilhamento das suas opiniões. Acho que a relação com a censura é uma relação menos técnica e mais relativamente emocional, o que não é pouco. Eu estou dizendo que entendo a preocupação de alguém que tem o seu canal desmonetizado ou asfixiado e tudo mais, e do impacto que isso vai ter. Mas não me parece que há um controle agora de conteúdo. Há uma espécie de uma punição em razão do conteúdo. E me parece que isso é posterior e não prévio. Então, tecnicamente falando. Muito bom. Eu já vou ler a pergunta aqui da Paula, só comentar rapidamente isso que você disse. Eu acho interessante esses movimentos para tentar buscar alguma solução do que circula nas redes sociais, apesar de ser uma quantidade gigantesca de informação, né? Até porque as duas principais redes de disseminação livre, digamos assim, de conteúdo de qualquer espécie são os aplicativos de mensagens. No Brasil, basicamente o WhatsApp e o Telegram, que não tem conteúdo, não tem nenhuma preocupação com o conteúdo que ali circula, seja verdadeiro, falso, o que quer que seja, eles não se preocupam com isso. Bom, mas vamos aqui para a pergunta da pessoa que está assistindo aqui, a Paula Crispiniano. Ela pergunta, Diogo, já se sabe algo de concreto sobre esses grandes grupos de disseminação de fake news no Brasil? Como atuam, com qual financiamento, ou ainda algo muito incipiente? Não sei se você tem alguma informação. Não, legal, Paula. Obrigado pela pergunta. Pergunta ótima. Bom, por enquanto se investiga muito, inclusive se acaba criando muitas teorias a respeito do financiamento. Mas o fato é que a cada vez mais percebe-se uso financeiro. Não é barato manter uma usina de fake news. Isso é necessário engajamento mesmo. E cada vez mais são mais sofisticadas. Então, há algum financiamento, e esse financiamento depende de investigação. Até o momento, não me parece que a gente tem claro esse fluxo financeiro, mas me parece que estão chegando cada vez mais perto, quando se tem várias discussões. E eu queria só aproveitar para dizer que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a dimensão e a polarização política tem sido tão grande que a ideia de fake news tem sido muito aproximada a determinado grupo político. E com toda sinceridade, Lino, se tem uma coisa democrática nesse país é fake news. Tem para todo mundo. Então não se refere necessariamente a um grupo político, uma ideologia. É como eu falei, um instrumento. Que quem não tem tanto apreço pela ética ou pela licitude acaba se socorrendo para diminuir a potência, a capacidade de determinadas pessoas ou aumentar a sua própria, ou fazer os dois. Então, é algo que está muito presente na nossa política desde sempre, se você entender fake news como mentira, mas que agora toma uma dimensão e um impacto que pode ser muito maior do que a gente já teve. O Diogo, inclusive, que você estava comentando de que tem uma sofisticação maior e da questão de que não é necessariamente uma mentira, mas pode ser algo descontextualizado. Eu acho que as fake news talvez mais, como dizer, eficientes, vamos chamar assim, partem de um pedaço de verdade, digamos assim. Por exemplo, dois exemplos em relação à Covid.
estavam sendo feitos testes no começo da vacina e teve uma determinada vacina que morreu. Uma das pessoas que estava participando, enfim, de um grupo grande de centenas de pessoas, morreu uma pessoa que estava participando dos testes. Determinados grupos contra a vacina falaram não, que a vacina matou aquela pessoa, mas na verdade não tinha matado. Era verdade que ela tinha morrido e era verdade que ela estava fazendo o teste da vacina, mas ela não morreu por causa da vacina. Pela outra mão, a questão dos medicamentos não comprovados para a Covid, né? Que daí você fala, não, mas minha tia, minha mãe, eu tomei o medicamento X e sarei. Bom, a pessoa também comeu, sei lá, pudim de coco, tomou aspirina, tomou uma cerveja. Então, não é verdade que ela tomou o medicamento e sarou? Sim, é verdade. Mas ela sarou por causa do medicamento? Não. Então, isso torna ainda mais difícil, talvez, a compreensão do que é ou não é, de como identificar uma chamada fake news, não? Não, com certeza, Lino. Olha, bom, existem várias formas de atrair pessoas com fake news, né? Fake news como isca ou como insumo. Então, elas costumam ter um teor impactante, costumam também ser viral no sentido de agressiva ou forte no sentido de dilema entre eu e eles, nós e os outros. Então, criando espaços de duelo e buscando pessoas que se atraem pela vítima ou pela ação. E tem muito essa relação também emocional. Eu sou diretor no Instituto Liberdade Digital e lá a gente tem pesquisado eleições e fake news e emoções. Há um núcleo de psicologia e de direito que tem discutido qual é o papel emocional no âmbito da fake news eleitoral. E me parece que a gente tem encontrado já alguns sinais muito relevantes, como, por exemplo, o quanto a adoção, a defesa de uma fake news está relacionada com uma espécie de uma fé, uma crença, seja em uma pessoa, seja em um grupo político, seja um determinado objetivo. E aí fica muito difícil discutir, né? Qual Deus funciona mais, o meu ou o seu? Então, a gente está num campo, talvez, que vai além da racionalidade. Mas isso não quer dizer que não há nada racional. Eu acredito que há uma dimensão racional muito boa, que a checagem ajuda, a leitura crítica também, informação combate à desinformação, e várias outras coisas ajudam. E dentre elas, um ponto com muita fragilidade, vamos dizer, é esse que você falou. A ideia é que você, ao invés de você criar um conteúdo totalmente falso, dizendo, por exemplo, olha, chegou os alienígenas aqui, eles fizeram isso, fizeram aquilo, e criar fotos, manipular tudo, inventar tudo, você quer dar algo que existe e dar uma forçadinha para fazer caber. Quando aquela pessoa vai pesquisar, ela vai começar a ver que em todo o site está falando aquilo. Eu lembro de uma fake news que eu tive contato, que basicamente ela era ela era o texto correto. Só que no início havia um parágrafo que dizia que aquilo não era verdade. Esse parágrafo, essa linha foi retirada. Então, quando você colocava no Google, por exemplo, aparecia que o texto era ok, era da pessoa, estava tudo lá, mas que aquilo era uma história fictícia. Então, o fundinho de verdade, um fundão de verdade, né, uma isca de verdade, acaba provocando um espaço de confiança e uma dificuldade Então, nessa dimensão racional, é bem importante isso. Mas somando a emocional, talvez um ponto fundamental é você ter uma estratégia de obtenção e processamento de dados para que você saiba um pouquinho sobre o viés daquela determinada pessoa. Porque se você souber, você pode montar a fake news sob medida. A fake news feita para ela. Uma fake news para você chamar de sua. E aí, a chance de você aderir, propagar e divulgar para todo mundo é enorme. Então, há muitas estratégias. Esse fundo de verdade é uma delas, mas tem mais um monte. Então, vale a pena aí a gente ficar atento, porque são questões que podem ajudar a gente a enfrentar a fake news, combatê-las, ou até aprender a conviver com elas. Né? Eu consigo entender que uma fake news
não vai influenciar na minha tomada de decisão se eu souber que aquilo é uma fake news. Então, talvez a grande sacada seja você entender a característica manipuladora da fake news. E ninguém é manipulado se sabe que está sendo manipulado. Pode ser um ato de submissão, mas não de manipulação. É isso. Inclusive, está cada vez mais difícil, porque hoje em dia tem método isso, né? Certamente você conhece o livro Engenheiros do Caos, do cientista político italiano Matteo Renzi, enfim, que ele traça lá, bom, o livro da Patrícia Campos Mello também é muito bom nesse assunto. Os dois livros vão mostrando como... E que eu tenho bastante orgulho dela ter me citado no livro e de eu poder trabalhar com a Patrícia em várias outras matérias. E fico muito feliz do livro dela ter alcançado tanto espaço, assim. Então, eu particularmente aí já fica o meu comentário aí de gratidão a ela por ter incorporado e ter discutido tantas vezes e ajudar aí nesse cenário, né? Mas só Não, para deixar aí um momento. os dois livros são muito bons e o da Patrícia talvez seja ainda mais interessante porque ele é muito quente, né? Ele é um livro que você lê assim, parece que você fala, nossa, eu tô lendo de coisas que estão acontecendo agora, né? Assim, apesar dele já estar com 1 ano, mais ou menos, enfim, 1 ano é novo até, mas mesmo assim a leitura dele é muito quente, né? E o livro do Engenheiros do Caos também é maravilhoso, porque mostra que nada é por acaso, digamos assim, né? Tem uma série de estratégias enfim, e de métodos que são testados e aprovados, infelizmente, em vários países. Bom, tem uma pergunta aqui da Karine, Diogo. Karine Borges de Lis. Desculpa, eu vou chegar pertinho. Karen. A manipulação seria um traço comum a todas as fake news? Legal. Então, eu aproveito para agradecer a pergunta da Karine, cumprimentá-la também. A Karine faz um trabalho incrível no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Então, é muito bom poder tê-la aqui, Karine. E aproveito também para comentar o Ayrton. Falei hoje com o Ayrton, também do TRE de Santa Catarina. Então, já fica aí para a dupla catarinense aí, para a gente, o meu abraço aí, com bastante saudade de estar naquele estado que eu acho um dos estados mais bonitos do Brasil. Bom, Karine, eu acho que, entendendo fake news como instrumento, insumo ou ferramenta, a manipulação vai depender um pouco da sua vontade. Me parece que o grande poder das fake news estão conectados com a ideia de manipulação. Manipulação, no fundo, o que é? É uma grande mágica que te seduz. É uma sedução. A manipulação, ela vai te levando por caminhos que talvez você não iria. A capacidade de manipulação, né, ela está muito ligada ao desconhecimento da pessoa manipulada estar sendo manipulada. O que eu quero dizer? Que se uma pessoa está sendo manipulada por outro, né, e sabe que está sendo manipulada, e segue o objeto daquela manipulação, o que a gente tem não é mais manipulação, é submissão. É a pessoa que resolveu, com a sua própria vontade, ceder àquele outro. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 2 cachorrinhos. Um chama Boris e o outro chama Matilda. Os 2 juntos, eles me manipulam do jeito que eles querem. E eles fazem aquelas caras, pedindo comida, passeio, não sei o quê. E é o que me faz, às vezes, sair na chuva. Eu sei que eles estão me enganando, eles estão me manipulando. E eu sigo isso, porque passou a ser um ato de vontade. Então, me parece que o engano ou a estratégia perversa está na manipulação e não na submissão, aceitação ou conexão de vontades. E eu acho que o grande instrumento para acabar com a manipulação é saber que aquela pessoa está tentando te manipular. Porque a verdade a respeito da ação faz com que a magia acabe. É como se toda aquela estratégia caísse, como um jogo de espelhos, na ilusão, de repente os espelhos se quebrassem. E você vê como estão as coisas ali. Ceder por medo, ou por vontade, ou por amor, ou por respeito, tudo bem. Mas ser manipulado é talvez o ponto em que desafia a nossa própria vontade, a nossa autonomia. E daí o perigo maior, né? Porque afinal, o que é o voto, se não um ato de vontade, uma decisão proveniente da nossa autonomia? Se a gente viciar essa autonomia e criar uma confusão enorme,
será que a gente vai exercer nossa vontade livremente mesmo? Será que se chegar uma onda de fake news dizendo que determinado candidato faz algo que você detesta, mas ele não faz, e aí não te leva a votar em outra pessoa? Parece que fake news tem um poder muito forte, não só de dar voto, mas principalmente de tirar voto. Então, é um desafio. Beto, já vou ler sua pergunta. Primeiro, só falando rapidamente aqui, que tem muita gente nova entrando. Você está na live semanal do Projeto 2022, já começou. Eu sou jornalista Lino Mocchini, hoje conversando aqui com o professor de Direito Eleitoral, Diogo Reis. Aliás, se você não segue a nossa página ainda, por gentileza, e aproveito para informar que essa live fica disponível assim que termina. Diogo, aproveitando a sua posição de professor, enfim, o que mais aflige os alunos nessa seara do direito eleitoral? Creio que talvez nem seja fake news, mas tem algum tipo de pergunta, de questionamento ou de aflição que volta ano após ano ou que atinge a maior parte dos estudantes? Como é que é? Lino, talvez você se surpreenda que as faculdades de Direito no Brasil, a grande maioria, não tem uma disciplina chamada Direito Eleitoral. Até como a maioria, até agora, há pouco tempo, não tinha direito digital. E você que trabalha com comunicação política deve se surpreender com isso. Aqui em São Paulo mesmo é uma raridade. Eu já trabalhei na FGV, por exemplo, a FGV não tem uma disciplina de eleitoral. A USP, a São Francisco, a Faculdade de Direito, não tem uma disciplina de eleitoral, a PUC não tem, tem uma optativa. E o Mackenzie tem. Então, o Mackenzie tem como disciplina obrigatória o direito eleitoral, também o direito digital, o direito da inovação, e o que eu acho ótimo, porque aí eu tenho emprego, isso me ajuda, e eu não estou a fim de sair e ficar desempregado. Mas então é raro a gente ter esse espaço eleitoral. O que eu tenho visto? Eu tenho visto uma demanda de setores e grupos muito além dos políticos em si. Já plataformas digitais, Google, Facebook, WhatsApp e tantos outros que têm uma relação que cada vez mais se preocupa com o cenário jurídico eleitoral para sua tomada de decisão, para suas ações e tudo mais. E aí esse tema passou a ganhar alguma determinada relevância. Eu, particularmente, no Mackenzie, lidando com os alunos da graduação, quando encontram eleições e o tema de fake news, outros desafios, eles realmente chegam com a ideia de que, poxa, né, não todos, mas uma grande maioria, quer saber? Tem que prender todo mundo que fizer fake news, tem que não sei o que e tal. E depois eles descobrem que o desafio é muito maior, muito mais complexo. Para um desafio complexo não tem resposta simples. Acho que tem um pouco disso, mas eu tenho percebido uma vontade crescente em aprender o tema. Particularmente, fico muito feliz com isso, porque eu dediquei esses últimos 11 anos à pesquisa entre tecnologia e eleições, então a melhor coisa que eu posso ver são novos livros de novas pessoas sobre o tema, novas pesquisas, novos profissionais, então eu me sinto aí uma missão meio que cumprida quando eu vejo isso. Então espero que as faculdades adotem cada vez mais a disciplina de direito eleitoral, também direito digital, e que as pessoas entendam desse processo, mesmo que não queira trabalhar com eleições. É um conhecimento não só fundamental para a cidadania, mas também que se correlaciona com diversas outras áreas do direito. O direito penal, o direito civil, empresarial e tantos outros direitos que se conectam com o eleitoral. O direito eleitoral é intertextual, tem um diálogo enorme. E muitas vezes a gente acha que é uma coisa só de política. Bom, primeiro que política ficou importante. E a gente fala disso dia e noite. Então, me parece que a relevância da disciplina em si, dessa atividade, merece ser revista pelas universidades aí. Fica um pedido. Criem mais disciplinas de eleitoral e digital nas universidades. Não, até porque, Diogo, é inclusive um campo de trabalho, né? Porque as candidaturas, sejam para parlamentos ou majoritárias, elas têm que ter um responsável jurídico ali, tem que ter uma contratação de um advogado, né? E se tiverem mais especialistas em direito eleitoral, melhor. Diogo, chegaram várias perguntas aqui, eu não sei, eu vou tentar ler uma, ia pedir para você tentar, como o horário também está avançando, pedir para você tentar responder de forma sucinta, ver se a gente consegue responder a todos.
Se não der para responder de forma sucinta, paciência, mas vamos lá. Tá bom? Beto Biolchini pergunta aqui, por que Ó, o as pessoas... Beto, também conheço, falei com ele esses dias. Fala, Beto, tudo bem? Ele Diga aí, pergunta Lino, por por que as favor. pessoas ficam com raiva de quem desmente a fake news. Eu acho que porque não gostaram que foram pego na mentira, mas o Diogo talvez tenha uma resposta mais técnica, não sei. Eu tô devendo, inclusive, uma resposta para o Beto, e eu vou responder, Beto, assim que terminar aqui também, mas que ontem a gente pôde falar um pouco a respeito desse tema com o pessoal da universidade em Piracicaba, Pirassununga, Leme, dessa região aqui de São Paulo, e a gente conversou bastante. E eu falei de um texto que deve ser publicado em breve, chamado que pergunta se a fake news tem uma relação mais próxima com a verdade ou com a vaidade, já que fake news diz muito sobre si, esse aspecto emocional faz com que as pessoas tomem para si. Então, a mesma coisa se chegar para a pessoa, né? A pessoa, pá, ela tem lá a sua fake news de estimação e aí tal, você checa, é quase você chamá-la de idiota. E a pessoa tem que enfrentar esse desafio, tem que tocar. Então, é uma grande coisa, que nem. Imagina, por exemplo, é como se a pessoa chega, apresenta seu filho e mostra lá, né, você vira e fala assim, nossa, que bebê feio, ô bichinho feio. Ninguém quer ouvir isso. Então todo mundo vai tocar. Então, a checagem, quando está na dimensão racional, a pessoa agradece você, fala, putz, ô, valeu, eu ia passar mal vergonha com esse negócio. Quando está na dimensão emocional, é como você falar, eita, filho feio. Então, assim, percebe que não é algo que as pessoas gostariam. O... Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que acho que você já respondeu lateralmente, mas CM Lima, desculpa no seu nome, eu só consigo ler aqui o nome do usuário, né? Professor, na sua opinião, qual seria a melhor forma de, entre aspas, punição daqueles que transmitem fake news? Olha, muito boa pergunta. Eu acredito que, realmente, eu acredito que deveria se concentrar as forças de repressão e força jurídica nessas chamadas usinas de fake news, ou grandes negócios de fake news. Porque eu acredito que o tempo do direito, o seu próprio processo e todo o direito de defesa que envolve qualquer processo, não comportaria um processo multiplicado a bilhões. E aí, acredito que nesse conjunto, em matéria de custo-benefício, encontrar esse ponto central dessa atividade negocial seria melhor. Eu acredito que ali, talvez, uma boa forma de repressão é entender aquela finalidade. E o direito está cheio de punição, por exemplo, para quem ofende, para quem difama, para quem calunia, para quem faz propaganda Eu de não... medicamento que não existe, ou de, sei lá, a cebola roxa colocada na meia te ajuda a curar do não sei o quê. Então, assim, existe um conjunto de coisas que a gente poderia entender. Eu não acredito que a punição criminal seja o melhor caminho, mas eu acredito que num espaço de ação coordenada, muito provavelmente questões criminais aparecerão, como, por exemplo, a formação de organização criminosa, por exemplo, pode aparecer com frequência e tudo mais. Agora, a minha maior preocupação é não estender essa punição, inclusive criminosa, para as pontas desse problema, lá para as beiradas, porque a multiplicação seria de tal forma que a gente não teria nem espaço físico para fazer tanta cadeia. Então, a gente tem que pensar justamente as piores repressões, como, por exemplo, criminais ou algo assim, deveriam, na minha opinião, se reduzir à atividade negocial de fake news e não a uma opinião ou uma falta de zelo pela verdade, tudo mais. Então, me parece que a gente tem um dever de verdade na vida. Eu acho que toda vez que o direito pune a mentira, ele pune a mentira como meio, como instrumento, não como fim. Quando ele pune alguém que imputa um fato criminoso, fato falso, né? Imputa um ato criminoso falsamente a alguém, comete calúnia, será que se não te ofendesse, não pudesse provocar um dano, será que o direito ia se envolver? Como eu dei o exemplo, né, Lino? Se você mentir para sua tia num determinado dia, será que o direito deveria te perseguir? Você pode ter um problema ético, moral, mas jurídico.
Eu acho que só se a gente estiver aí nesse outro campo. Então, eu acredito que tem que separar o usuário do negócio, o traficante do usuário aqui. E aqui tem uma pergunta da Isabel Mota, advogada, que é a Ah, Isabel, do Ceará, super advogado eleitoralismo, colega de Abradan. Oi, Isabel, tudo bom? E que, aí, de Irina? certa forma, abordou esse assunto aí no começo da live, mas eu acho que sempre bom reforçar. Né? O combate à fake news é uma preocupação mundial. Qual a estratégia que você considera mais eficaz? Né? Você tinha falado lá que Não, tem muita educação, precisa de outras coisas, mas isso. pode reforçar aí, Diogo, que dá uma resumida aí no que você... Nessa... Muito bom. Legal, Isabel. Espero que esteja tudo bem contigo. Obrigado por participar aqui. Ô. Olha só, eu acredito que a solução ela está em rede, justamente porque não há uma única solução. Eu tenho dividido diversas ações no campo da educação, da prevenção e da repressão. Acho que a repressão deveria atingir as atividades de usina de fake news. A educação deveria ser para todos, mas educação depende de adesão. Ninguém é educado à força, né? Te amarra, eu vou te educar. Não vai acontecer. E a prevenção, que seria uma ideia de cada vez mais divulgar as verdades sobre si. Veja o exemplo das urnas eletrônicas. Né? Quanto mais transparente um processo, mais fácil de você entender como ele funciona, e aí sim você tomar sua decisão, formar sua opinião. Então, eu acho que a melhor solução é o plural. Muitas soluções, muitas ações. Entender que é um problema que vai se resolvendo em camadas, que com muitas ações e muitas pessoas envolvidas, a gente melhora um pouquinho hoje, melhora um pouquinho amanhã, e a gente pode avançar até o ponto em que a gente possa conviver com fake news, ou extingui-la do mundo, mas que não atinja e não manipule nossa própria vontade. Acho que é como a Covid, professor. A gente tá... A Covid chegou a 3.000, ela não vai acabar nunca, mas ela precisa chegar num patamar de matar, sei lá, 10, 20 só por dia, daí a gente convive com ela. Eu acho que a fake news hoje está, a infodemia, como você chamou, né, tá muito alta ainda. Uma outra pergunta aqui da Paula. Quais suas dicas, Diogo, para combater uma fake news quando a gente recebe em um grupo sem deixar ninguém com raiva? Se você já tem alguma... Ô, Paula, isso daí não é muito fácil, não. Eu acho assim, é, talvez escolher o grupo que a gente entre, né? Mas assim, eu acredito, Paula, e é muito legal essa sua pergunta, porque você coloca um papel ativo, inclusive do usuário desse espaço, como um checador de conteúdo. Mas perceba, e essa é uma coisa, Paulo, que eu queria dividir com vocês com muito entusiasmo, assim. Cada vez mais eu vejo a relação emocional das fake news. Então, me parece que a checagem daquele conteúdo, ela talvez seja suficiente para aquela camada racional que se envolve em determinada fake news. Mas talvez ela não seja suficiente para uma camada emocional, da pessoa que tem sua própria fé, sua crença naquela determinada coisa. E aí, eu acho que a gente tem andado muito mal, sabe, Paula, Lino e todo mundo que está aqui. Porque eu acho que a gente tem meio que agido da mesma forma. O que eu vejo é que as pessoas não aguentam mais, porque não tem mais o que explicar que aquilo é fake news. E aí a minha pergunta é: será que aquela pessoa está realmente querendo saber se é verdade ou mentira? Será que ela não está numa outra dimensão? Será que ela não está na dimensão da opinião? E será que a gente não deveria respeitar a opinião e tentar criar um espaço de diálogo, ao invés de colocar dois monólogos contrapostos? E, cara, monólogos não viram diálogo, né? Então a gente precisa, talvez, criar algumas pontes. Então, eu acho que entender o papel racional, mas também, quando precisar, diminuir um pouquinho o pé, sabendo que aquela pessoa está falando de algo muito mais emocional e muito mais importante para ela do que você imagina, é também ter empatia. Eu acho que talvez a empatia poderia ajudar todo mundo a ter uma relação melhor, uma internet sadia e talvez um mundo muito mais fácil da gente poder conviver. É isso. Maravilhoso. Dava até para encerrar agora, era uma ótima última pergunta. Eu vou, eu vou depois Nossa. até recortar. Mas está acabando já, estamos já avançando no horário. Tinha só uma coisa que eu queria te perguntar, Diogo, que estava aqui matutando. Se você fosse presidente do TSE, o que você faria aí para 2022, Diogo, para ver se a gente consegue ter
um mínimo de civilidade. Uma resposta interessante seria eu renunciaria. Mas tô brincando. Olha, eu não sei se cabe ao presidente do TSE tanta coisa assim. Eu acho que uma boa parte cabe. Eu acho que eu faria muita coisa do que o presidente atual, ministro Barroso, tem feito nesse momento, como ter indicado várias atividades para reforçar o procedimento da urna eletrônica. Cara, esse debate sobre voto impresso e urna eletrônica, na minha opinião, ele foi muito mal colocado, assim, porque, gente, me parece tão claro que a impressão do voto traz uma sensação de maior segurança, na minha opinião, é só uma sensação, porque eu acredito que a urna eletrônica tem sistemas mais sofisticados, mas eu acho que na hora de tentar o diálogo, as pessoas que defendem a urna eletrônica contra o voto impresso foram desqualificando a opinião das pessoas sem conversar. Eu acho que tinha muito para ter sido conversado. A gente podia ter vivido com muito menos ódio nesse espaço. É óbvio que uma urna que imprime o papel e esse papel cai numa caixinha, é óbvio que vai me trazer uma maior sensação de segurança. E é muito mais fácil explicar um papelzinho numa caixa transparente do que uma autocriptografia, um negócio super sofisticado. Agora, usar o voto impresso com a criptografia, fazendo a impressão do voto se sobrepor à urna eletrônica, me faz perguntar para que urna eletrônica. Né? Vamos meter a cédula, fica tudo mais barato, tudo muito mais rápido. Então, eu acho que um dos papéis é esse reforço institucional. Eu tenho bastante preocupação com as eleições. Eu gosto muito do seu projeto, Lina. A gente já conversou outras vezes, com a ideia de 22 já começou, mas talvez você poderia até pensar num outro perfil de 2014 não acabou. E a gente não para. Eleição não existe mais de 2 anos. Sabe o que a gente tem de 2 anos? Votação, não eleição. Eleição é permanente no Brasil. A gente tem muita questão em jogo. Não há um momento que não se fala eleição mais no Brasil. Então a gente tem que entender que não dá para buscar soluções milagrosas na véspera da eleição. Então eu acho que eu investiria muito nesse processo, no processo de aproximação. Tentaria ao máximo não desqualificar quem não acredita na urna ou em alguma coisa, porque é plenamente compreensível esse processo. Como eu disse, eu acredito, eu fui contra o voto impresso, mas é plausível que uma pessoa acha que é uma boa ideia. E por que tratar essas pessoas como se não mereciam um voto? Eu acho que o debate é legítimo, e sempre será. Então, esse é um exemplo do que talvez eu faria. Eu tentaria abrir um pouco mais esse espaço de diálogo, na medida do possível, uma preparação constante para que as pessoas entrem, se invistam nesse seu próprio papel e entender que uma eleição não tem um fim em si mesmo. Ninguém faz eleição para fazer eleição. Tipo, vou fazer uma eleição hoje. Não, faz uma eleição para fazer valer a vontade popular. Então, o grande objetivo é esse. Como faz, se é papel, se é eletrônico, se é não sei o quê, isso não deveria ser o protagonista desse cenário. Então, eu acredito que a gente pode ter um espaço melhor, mas, sinceramente, eu acho que eu preferia a minha primeira resposta. Eu renunciaria mesmo. E deixa essa eleição para outro. Diogo, o que eu não perguntei, o que a turma que está assistindo não perguntou e que você acha importante de falar ou deixar um recado antes que termine? Lino, eu acho que a gente cobriu vários pontos, mas eu queria talvez reforçar, se eu puder escolher um dos pontos. Perceba que muitas vezes a gente discute a relação entre a verdade e a mentira no campo das fake news, e às vezes aquela pessoa está discutindo muito mais a vaidade, o que pensa sobre si, ou a fé que ela detém. E se a pessoa virar e falar assim, o Deus que eu acredito é maravilhoso, talvez você não vai discutir, jogar tanta pedra, porque você vai aceitar, é um aspecto religioso. E talvez as pessoas conseguirem separar um pouco mais a política a paixão da técnica. Entender que existem debates técnicos, mas existem debates apaixonados. Então, eu acho que, percebendo que o desafio de fake news tem uma dimensão racional, onde a checagem do conteúdo, a informação, a educação pode ajudar muito,
mas também perceber que é também uma dimensão emocional, do querer, do eu torço para o time, para aquele determinado time, e pronto, não vem me falar que ele é ruim, eu vou odiar cada vez mais. E tentar criar espaços de respeito e empatia. Eu acho que a última coisa que eu queria falar, perceba o quanto o desafio odioso das fake news é talvez uma fratura, uma erosão da empatia humana. Então, talvez se a gente se perceber um pouco mais nas outras pessoas, talvez a gente consiga ir mais longe e de uma forma mais unida, sem pensar tanto no eles ou nós, os outros. Somos todos nós, não tem os outros aqui. Muito bom. Muito obrigado, Diogo. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado a você que também está nos assistindo. Essa live vai ficar... Assim que a gente encerrar aqui, eu vou apertar aqui. Vai ficar disponível ali na timeline do Instagram, da conta. E a partir de amanhã também no YouTube. Quem não segue a conta, por favor, siga. E toda semana a gente está aqui conversando com alguém. Diogo, depois eu te procuro também. Grande abraço, Valeu. boa noite e obrigado, viu, gente? Valeu, pessoal. Tchau, Lino. Obrigado. Tchau, tchau.